Glória a Deus. Vamos estar de pé. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreve o evangelista Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler os versículos de 6 a 13. Glória a Jesus. Aleluia. Você que está em casa e acompanha através da Rádio Suprema, que você possa ter uma Bíblia ao seu alcance, lê-la juntamente conosco nesta hora. Glória a Jesus. Aqui no templo, quantos encontraram e podem dizer amém? Amém. Vamos lá. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Evangelista Moreira, nos trazendo a ministração da palavra do Senhor nesta hora. Amados irmãos, amados do Senhor Jesus, gostaria de convidá-los que abram as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículos 1 a 12. Depois estaremos lendo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 18. Versículo 1. Nós estamos na igreja em Capoal, na direção do nosso querido pastor Roberto, estudando sobre o seguinte tema: reforçando as trincheiras. E hoje estaremos reforçando as nossas trincheiras através da prática da oração, ou seja, o exercício diário da oração. Daniel capítulo 10, versículos 1 a 12. Nós iremos ler o versículo logo após os irmãos lerem o próximo, e assim até chegarmos ao versículo 12. A palavra do Senhor nos diz assim: no terceiro tecido, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira, e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os
estavam comigo não havia. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E, falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Todos. Então lhe disse: não temas, Daniel, porque está tão gostosa a leitura que no versículo 12 eu gostaria que os irmãos trocassem ouvidas as tuas palavras para ouvidas as tuas orações, e eu vim por causa das tuas orações. Onde há palavras, nós vamos falar orações. Amém? Só este versículo vai esclarecer cada irmão a respeito da ferramenta necessária para que o Senhor desça em nosso socorro. O versículo 12: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia encarregaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. São ouvidas as tuas orações, e eu vim por causa das tuas orações. Aleluia. Ainda há, meu irmão, Lucas, capítulo 18, versículo 1. Ou como vale a pena falar com Deus? Como vale a pena tirar um momentinho para falar alguma coisa com o Senhor? Aleluia. Lucas capítulo 18, versículo 1. Vamos todos ler, vamos lá? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Podemos sentar. Queridos irmãos, o primeiro texto que lemos em Daniel capítulo 10, versículo 1 a 12, nós temos uma resposta de oração. Daniel, ao fazer um exame da história do cativeiro de seu povo na Babilônia, ele percebe que o tempo é chegado. E ele, a Bíblia diz que ele começa a orar. E a oração para Daniel era uma prática diária. E nós vamos ver isso. E os irmãos leram no versículo 12 que o Senhor envia a resposta a Daniel, porque Daniel era um homem que orava
o seu relacionamento com Deus através da prática da oração. Abra, meu querido irmão, em Daniel capítulo 6, versículo 10. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. Daniel capítulo 6, versículo 10, que os irmãos podem acompanhar pelo telão, está escrito assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção no final deste versículo. Como também antes costumava fazer. Casa boa, reconhecimento do reino, crescimento profissional, reconhecimento de sua sabedoria no reino, testemunho vivo de que ele era um homem especial, testemunho esse proferido pelo próprio Senhor, como lemos no texto que serve como base para o estudo desta noite. Daniel era um homem que desfrutava de credibilidade acima de qualquer situação. Poderia, em algum momento de sua vida, mudar um pouco a sua prática com relação à oração. Porque parece que quando as coisas vão bem em nossas vidas, quando as coisas caminham em céu de brigadeiro, parece que nós nos acomodamos um pouco, e aquele contato diário com o Senhor, ele fica muito superficial. Não que não tenhamos contato com o Senhor, não digo isso, porque nós somos filhos de Deus, e eu creio que todos nós, todos os dias, pensamos em Deus e de alguma forma nos dirigimos a Ele. Mas aquela intimidade provocada pelas situações adversas, às vezes cai no esquecimento, porque as coisas vão muito bem. Mas para Daniel era diferente. Daniel obedecia uma disciplina de oração rigorosa. Para ele não importava se o rei o amava, se ele era bem reconhecido, se a sua fama se estendera por todo o reino, como também para ele não importou quando seus companheiros de trabalho, os príncipes do reino, procuraram o rei e provocaram um edito que pegou a Daniel e o rei de surpresa. Mas quando ele tomou conhecimento do edito, ele não falou: eu vou procurar o rei para me defender. Ele não falou: eu vou procurar esses homens para perguntar o que é que eu fiz de mal para eles fazerem isso comigo. É hora de eu falar com Deus, e como eu sempre fiz, eu vou me dirigir ao meu lado, vou dobrar os meus joelhos, olhar em direção à cidade santa
e falar: Senhor, eu estou aqui. A prática diária da oração leva os irmãos a uma confiança plena em Deus. O Senhor passa a ser aquele porto seguro que todos nós necessitamos. Há um comentarista, e eu, quando peguei a orientação a respeito da palavra desta noite, lá ele comentou o seguinte: que o Facebook e o Twitter, por ocasião do julgamento final, serão as maiores provas de que o homem tem tempo para falar com Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem aqui tem Facebook? Não tem Facebook, não é pecado não, vai levantar a mão. Não tem pecado nenhum nisso. Tem pecado, pastor? Porque senão não tem como. Se eu tenho o pastor Roberto, tem Facebook. Twitter é pecado? Não há pecado nenhum nisso, irmãos. Mas é interessante como nós criamos o hábito diário de consultar as nossas redes sociais todas as vezes que nos sobra um tempo. É comum nós chegarmos num lugar público, hoje as pessoas não conversam mais, cada um com o celular na mão, vai para lá, volta para cá, um dá uma risada de lá, outro fica triste de cá, e todo mundo está ali antenado, conectado. Lá em casa nós temos a sua internet e Wi-Fi. Tem o meu celular, o celular da Letícia, o celular da Elisa, tem o computador, tem tudo lá. Tem hora que tem que ir no fio da tomada para puxar, porque não consegue, dado aquela necessidade diária de consultar as redes sociais. Essa é uma das maiores provas de que, se nós quisermos, nós podemos falar com o Senhor nosso Deus diariamente. Mas, irmãos, às vezes quando nós lançamos a prática da oração, surgem muitas dificuldades e muitas preocupações. Mas é importante termos essa disciplina, porque é através da oração que tomamos conhecimento da vontade do Senhor nosso Deus para a nossa vida. E é através da oração. Quem aqui enfrenta a luta? Levanta a mão. Fala assim: irmã Elias, eu enfrento luta, eu sou melhor que ninguém não. Todos nós enfrentamos lutas, mas nós temos uma visão superficial do campo de batalha. O nosso general, olha nossas trincheiras, o nosso general, ele tem uma visão panorâmica do campo de batalha. E se nós, irmãos, eu gosto muito do celular, gosto, porque o celular não nos deixa fugir daqueles que querem falar conosco. Aonde nós estivermos, tendo uma torre de transmissão, a pessoa fala conosco em qualquer momento, em qualquer hora. Se nós quisermos ficar sem esse contato, é preciso desligar, porque aonde nós estivermos,
tocou o celular, deu toque, alô, rapaz, já te liguei 10 vezes. E eu não consegui falar com você. Não temos como fugir dessa realidade, porque o celular tocou e nós não atendemos. O soldado de Cristo, ele também tem um rádio em suas mãos, que o coloca em comunicação com os céus. Só que no céu nunca falta a torre. No céu a bateria não acaba. No céu não consegue dar sinal ruim. Por mais profunda que seja a trincheira, por mais difícil que seja o campo de batalha, por mais cercado que estejamos, se fizermos uma ligação para o céu e dissermos: Senhor, socorre-me, Ele fala: sai por ali. Pode ser 2 horas da manhã, pode ser meia-noite, pode faltar energia em Cacoal, em Rondônia e no mundo, mas o rádio celestial, a oração sempre será eficiente no momento em que chamarmos pelo Senhor. A oração é isso. Praticar a oração diariamente nos leva a ter experiências extraordinárias com o Senhor. Houve um tempo em minha vida, e eu sei muito bem o que Isaías sentiu quando perdeu os seus parentes e correu para o templo, porque ele ficou desamparado e agora só lhe restou o Senhor. Eu tive um sentimento desse. Eu não corri para o templo, mas na minha casa tinha um quartinho nos fundos, aonde meu pai em vida costumava guardar aquelas coisas que não têm muita utilidade. Guardava tudo naquele quartinho. E eu, no alto da minha solidão, eu resolvi fazer uma aliança com o Senhor. E eu disse ao Senhor: Senhor, eu vou passar pelo menos 1 hora na tua presença diariamente. Eu pegava a minha Bíblia, a minha harpa cristã, entrava no quartinho, fechava a porta, meus irmãos todos dentro de casa, 6 irmãos, sozinhos. Eu entrava naquele quartinho, dobrava meus joelhos. Não sou muito bom para cantar, não, mas confesso aos irmãos que é difícil para mim. Mas eu costumava cantar, e eu sentia que o Senhor recebia o meu louvor naquele momento. E eu terminava de cantar, eu dobrava os meus joelhos. A minha oração era de um órfão, mas era de um órfão que resolveu buscar a companhia do Senhor através da oração. Era de um homem que entendia que a única pessoa capaz de suprir aquela tristeza e aquela angústia que eu estava sentindo era o meu Senhor que habitava os céus, e eu tinha necessidade de falar com Ele diariamente. Não sei precisar para os irmãos quanto tempo eu fiz isso, mas foram os melhores momentos da minha vida. A oração é um momento a sós com Deus. Agora, queridos, a prática da oração é um processo a ser aprendido. Abram lá em Lucas capítulo 11, versículo 1.
fácil, irmãos, a prática da oração. Mudar os nossos velhos hábitos em hábitos saudáveis, não pense que não serão simples. Temos que admitir e reconhecer que não é fácil, mas temos alguém que pode nos ensinar a prática da oração. Quem é essa pessoa? Lucas 11:1, vamos todos ler, vamos lá? E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Irmão, se tem alguém que tem uma oração linda, é o Senhor Jesus. Ele sabe orar como ninguém. Ele sabe e conhece a prática da oração como ninguém. Quando os discípulos viram o Senhor Jesus orar, a oração dele foi tão linda, tão bela, tão extraordinária, que eles chegaram para o Senhor Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar, porque nós queremos aprender como é esse relacionamento diário com o Pai, da forma como o Senhor tem. Nós não queremos, Senhor, somente falar, nós queremos ter a certeza de que estamos falando e a linha não está cortada. Nós queremos ter a certeza de que estamos falando e o Senhor está nos respondendo. Ninguém pode nos ensinar, mas o Senhor pode. Quantos querem aprender com o Senhor Jesus agora? Então eu vou dar a receita aos irmãos. A primeira coisa na prática da oração: ao dobrar o seu joelho, ao estar assentado, não importa. Se você estiver na área da casa, não importa. Se você estiver sentado na cabeceira da mesa, não importa. Aonde você estiver, se vier o desejo de orar, digo isso pelo Espírito Santo de Deus. Se te vier o desejo de orar, e você e no teu coração uma grande interrogação: eu quero, mas eu não sei. Diga a primeira frase: Senhor Jesus, me ensina a falar com o Pai. Me ensina a ter esse relacionamento íntimo com o Pai. E quando o irmão perceber, o irmão vai sentir como se Deus descesse e estivesse ao seu lado conversando com você. Porque a oração, a prática da oração, nos torna íntimos de Deus, nos torna próximos a Deus. Mas com Jesus, nós só não aprendemos a orar. Com Jesus, nós aprendemos também o poder da oração. Abra lá sua Bíblia em Mateus capítulo 21, versículo 22. Mateus capítulo 21 a 22. Jesus ensina a orar, sim ou não? Mas Jesus ensina também o poder da oração. Olha o que ele diz sobre o poder da oração. Olha o que ele está ensinando. Ele está ensinando assim, a respeito do poder da oração.
você que está passando por uma dificuldade. Exatamente você. E responda no teu coração o que é impossível para Deus. Você vai dizer, irmão Elias, nada. E o Senhor Jesus não respondeu esse segredo. Ele diz, a base da oração é a fé. Se você, ao falar com Deus, você crê, você tiver fé, que tudo Ele pode, as portas do impossível estarão abertas. Mas por quê? Quando nós pedimos alguma coisa ao Senhor não nos dá. Aqui está a grande realidade do relacionamento prático e diário com Deus através da oração. Quando nós pedimos a um Deus que tudo pode. Quando o Senhor responde, Ele responde ao ser que pouco pode. Quando eu chego perante o Senhor, eu chego com a convicção que Ele pode fazer tudo que eu estou pedindo. Mas quando Ele me responde da seguinte forma: Ele pode ou não pode receber, porque o principal Ele já tem, que é o nome escrito no livro da vida. E para que essa bênção, irmãos, isso é extraordinário. Para que a bênção da salvação não seja colocada em risco, o Senhor que tudo pode vai trabalhar dia e noite para que cheguemos ao céu, ainda que Ele não nos dê aquilo que desejamos, mas o céu Ele já garantiu. Ele não diz isso para nós, mas nós pela fé sabemos isso. E nós aceitamos, porque o nosso interesse também, através da comunhão com Deus, é entrar nas mansões celestiais. O Senhor Jesus ensina a orar. O Senhor Jesus nos ensina o poder da oração. Mas de que forma podemos receber? Nós aprendemos com Jesus a orar. Nós aprendemos com Jesus sobre o poder da oração. O soldado agora quer receber o fruto do conhecimento que tem. Abra lá sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, versículo 22. 1 João, capítulo 3, versículo 22. Vamos aprender. Já aprendemos que com o Senhor a gente descobre o caminho para ser a pessoa. Nós aprendemos também com Jesus, nós tomamos conhecimento do poder da oração. Veja como receber e desfrutar desse conhecimento. João diz assim no versículo 22: e qualquer coisa que pedirmos, dele a receberemos. O irmão está olhando para mim aí? Aí João vai dizer o seguinte: por que recebemos? Nós pedimos e recebemos. João está afirmando: recebe. Bate, abre. Busca, acha. João está dizendo exatamente isso. Nós pedimos e recebemos.
ninguém foge, tudo está diante dele. Todas as nossas ações estão diante do Senhor. Quando nós guardamos o que o Senhor ensina no nosso coração, porque é do coração que procede as saídas da vida. Quando nós guardamos no coração e as nossas ações, as nossas atitudes, o meu comportamento, o comportamento do meu irmão, quando isso agrada ao coração de Deus, o crente dobra o joelho, clama pelo Senhor, o Senhor desce e responde: as tuas palavras têm chegado diante de mim, aqui está a resposta. Mas precisa, não somente precisa guardar os mandamentos do Senhor e fazer o que é agradável aos olhos. João diz isso. E com Jesus aprendemos sobre o Senhor que ouve a oração. Guardou o mandamento, está agradando o Senhor? Tenha certeza, meu irmão. Saia daqui com essa convicção. Sábado, no próximo sábado, o pastor vai nos convidar e vai dizer: examine-se cada um a si mesmo. Me permita, pastor, para que o irmão entenda. Examine o seu coração neste momento. Vê se aí está certinho. Os mandamentos do Senhor estão aí. Olhe para Jesus agora. Olhe para Ele agora. Você tem coragem de dar um sorriso para Jesus? Ou você está com vergonha de olhar para Jesus? Se você, ao olhar para Jesus, tem coragem, força de dar um sorriso para Ele, queira você saber que Ele está ouvindo a tua oração. E por que Ele não me responde então, Moreira? A hora e o tempo pertence a Ele. Porque Jesus disse assim, encerrou a oração dizendo assim: todavia, seja feita a tua vontade. Não é resposta, meus irmãos, que demonstram o grau de confiança que temos no Senhor. O que demonstra o grau de confiança que temos no Senhor é crer que Ele tudo pode. E porque Ele tudo pode, Ele pode dar, Ele pode não dar. Mas todas as vezes que houver em minha vida uma necessidade, o Senhor respondendo ou não, eu vou dobrar o meu joelho diariamente e vou dizer: Senhor, eu estou aqui e eu preciso do Senhor. A prática da oração, queridos irmãos, e a revelação de Deus. O nosso tempo acabou e eu gostaria de encerrar com o Salmo de número 3. Quando nós lemos este salmo, o Salmo de número 3, nós nos regozijamos e nos alegramos com as palavras do salmista. Parece que ele está divinamente inspirado. Mas Davi estava passando por um momento difícil. Davi estava fugindo de seu filho Absalão. Absalão havia usurpado o trono de seu pai. Não somente isso, não apenas lutava pelo trono, mas lutava também para tirar a vida de seu próprio pai. Chega até Davi a notícia de que Absalão tinha um exército. Imagina
Davi recolhe as suas mulheres. Davi recolhe os que habitavam em sua casa. Davi recolhe as crianças. E Davi sai em retirada descalço. A fuga, irmãos, às vezes não dá tempo de nos aprontarmos, de salvarmos alguma coisa. Davi sai em carreira, fugindo do seu próprio filho. Nesse grande apelo, ele sente um desejo de falar com Deus. Aleluia. Com um aperto no seu calcanhar, ele começa a dizer: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. E ele não esconde do Senhor a sua realidade. Ele diz: Senhor, são muitos que se levantam contra mim. Alguns, Senhor, lançam no meu rosto o meu pecado. Dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Muitos me lembram do meu pecado. Ele pecou, adulterou, assassinou. Para ele não tem salvação. Está recebendo o que merece. E ele continua a dizer: mas tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. E ele começa a dizer: ao sentir o conforto do Senhor através da oração, ele fica correndo risco de vida. Ao sentir o conforto do Senhor na oração, ele inclina a sua cabeça e descansa. Agora o pavor passou, o medo foi embora, a angústia saiu do coração. E ele diz ao Senhor: eu me deitei e dormi, Senhor, alguma coisa que era impossível neste momento. E acordei, porque o Senhor me sustentou. Agora as minhas forças estão renovadas. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos os queixos e quebraste os dentes aos ímpios. Porque a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Começa em desespero, termina pedindo a bênção do Senhor. É assim a nossa vida, queridos irmãos. A nossa vida diária é cheia de momentos bons e momentos ruins. Mas o que nos mantém na direção dela, sem altos e baixos, é o Senhor nosso Deus através da nossa oração. É Ele que nos dá a segurança necessária para desfrutarmos de paz em meio às lutas dessa vida. Abre Jeremias 33, versículo 10. E nós vamos encerrar. Livro do profeta Jeremias, capítulo 3, verso 3. Gostaria que todos abrissem a Bíblia nesse momento. E todos, vamos a uma só voz, ler em voz alta o versículo 3. Vamos todos. Clama
quer conhecer os mistérios de Deus, busque intimidade com Ele através da oração. Não foi só Abraão, sem nenhuma comparação, e o Senhor nos guarda disso. Não foi só Abraão que pôde ter tido o privilégio de ser chamado amigo de Deus. Qualquer um que estamos aqui, podemos do Senhor receber este elogio, mas precisamos criar intimidade com Ele. E a intimidade vem através da prática diária, com o coração que guarda os mandamentos e agrada os olhos do Senhor. Se assim procedemos, todas as vezes que oramos, em pé, deitado, andando ou parado, nós clamarmos pelo Senhor, Ele vai dizer: eis-me aqui, fala comigo, porque eu sou o teu amigo, o teu amigo. Uma das maiores lembranças que eu guardo do meu pai, eu gostaria que os irmãos ficassem também. Eu gostaria de encerrar abençoando a sua vida. Uma das maiores lembranças que eu guardo do meu pai não foram os presentes que ele me deu. Não foi o carro que ele me deu quando eu tinha 18 anos. Não foi a